Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, é o interlocutor esta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por fazer uma referência a um dia que se celebrou esta semana, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Um dia importantíssimo. Especialmente para a Marta. E realmente a razão de estar cá este tema hoje tem a ver com essa questão. Era para lhe dar os parabéns. Assim, obrigada. Através de si também chegar a todos os jornalistas. Porque, Comunicadores. de facto, comunicadores. Não é um dia europeu, é o dia mundial, mas obviamente que o tema da liberdade de imprensa é um tema muito caro também dentro da União Europeia. Acho que todos nós percebemos a importância de garantir esta liberdade de imprensa. É um elemento essencial. Aliás, creio que esta semana tem sido, já andamos há muito tempo em semanas particularmente complexas, utilizando uma expressão muito popular de casos e casinhos, mas e percebe-se bem a importância da comunicação social, da liberdade de expressão, e a importância que ela tem num regime democrático, ainda para mais. É a garantia da democracia. É também uma garantia da democracia, é um dos pilares, sem dúvida. O Dia da Europa é celebrado no próximo 9 de maio e aqui na região é assinalado com uma iniciativa que envolve o Europe Direct. Sim, nós não poderíamos, para a rede Europe Direct, naturalmente, e para as instituições europeias, Comissão, Parlamento e agências europeias, tudo isso é obviamente o dia mais importante do ano, digamos assim, e portanto nós não podíamos, como de resto em anos anteriores também, não deixamos passar em branco esta celebração e portanto na próxima terça-feira, dia 9, Dia da Europa, vamos ter um fórum no Museu da Imprensa da Madeira, situado em Câmara de Lobos, como sabem, e onde vamos ter ali, portanto, um fórum de discussão, uma parte de reflexão sobre o atual estado da União Europeia. Vamos também ter um momento mais prático de trabalho que tem aqui um dado curioso, que é juntarmos estudantes jovens da Escola Secundária Maurílio Dantas com séniores dos polos comunitários de Câmara de Lobos. Portanto, nós vamos juntar aqui um encontro intergeracional para debater temáticas sensíveis da União Europeia e portanto, o convite está feito, é um evento aberto ao público, pelo menos esta primeira parte de discussão e reflexão. A parte do trabalho prático é limitada a este público-alvo que referi, mas pede-se apenas que as pessoas façam uma inscrição. Está online um link no Europe Direct Madeira, encontram facilmente essa possibilidade de inscrição no evento e que se juntem a nós, então, porque não, celebrar este dia, refletir um bocadinho sobre o projeto europeu. Já agora uma chamada de atenção, 9 de maio, no Hora 10, programa da Antena 1 Madeira, iremos também falar sobre a Europa. Exatamente, aliás, é um Hora 10, digamos, especial, que já se mantém também há algum tempo, e onde, juntamente com a doutora Ana Rita Barros, faremos então essa reflexão do Estado da União, sem querer substituir a Presidente da Comissão no seu discurso, normalmente feito em setembro, mas um pouco também de reflexão e de alerta sobre, enfim, os desafios que a Europa enfrenta neste momento. Um dos desafios tem a ver com a Ucrânia e a guerra provocada pela invasão russa. E um caso recente, podemos reportar-nos a ele, que é o facto da Rússia ter alegado ter sido alvo de um ataque de drone ao Kremlin. Sim, por parte da Ucrânia. Sim, foi uma situação recente. A Rússia, perante essa situação, num comunicado, diz que vai tomar medidas ponderadas e equilibradas em conformidade com os interesses do país. Portanto, em termos práticos não disse nada, mas há receios por parte da União Europeia, e isso foi declarado pelo chefe da diplomacia europeia, que se revelou de facto preocupado com a situação, apelando que a Rússia não utilize este alegado ataque para agravar ainda mais a situação. Aliás, da parte da Ucrânia já veio desmentido, dizendo que não estão relacionados com esse suposto ataque. O Washington também, os Estados Unidos fizeram a mesma declaração.
E, portanto, vamos ver. Mas já há efeitos práticos desta situação, Sim. porque, como se sabe também, no dia 9 de maio, é habitual na Rússia, e até é curioso que isto coincida com o Dia da Europa, parece um confronto, mas é o Dia da Vitória, que é de resto feriado nacional na Rússia, e que é assinalado a 9 de maio, embora é um dia que é uma referência para a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazi em 45, e curiosamente essa rendição deu-se a 8 de maio, não a 9, mas no fuso horário da então União Soviética já era 9 de maio, e por isso eles celebram nessa data. Seja como for, algumas câmaras, algumas regiões russas já disseram que esse desfile nas suas localidades iriam ser cancelados com receio por causa desses ataques de drones, mas enfim, obviamente isto tem repercussões, mas... enfim, é o que temos e vamos acompanhando. Um outro tema, a publicação esta semana de um relatório sobre os resultados da programação da política de coesão em 2021-2027, portanto, neste período falamos de financiamento. Sim, falamos de uma área que é fundamental na União Europeia, e não me atrevo a dizer que a maior parte das pessoas associam o projeto europeu às questões financeiras. Sim. Aos apoios e aos fundos, mas não está longe da verdade. Pois, temos que reconhecer que é uma parte muito visível, também por interesse, não é? É natural que nós verificamos e obviamente reconhecemos a importância da aplicação desses fundos, reverte-se depois no nosso dia-a-dia numa série de benefícios, mas, portanto, esta política de coesão é de facto o principal instrumento de investimento que a União Europeia tem a longo prazo. E depois a política de coesão reflete-se na aplicação de vários fundos que, habitualmente até aqui, nós aqui no nosso programa falamos sempre de fundos europeus no sentido da simplificação, que acho que isso é importante. Não há uma tendência, a meu ver, errada, às vezes, na forma como se escreve, como se fala, como se comunica, às vezes, esta questão dos fundos, entrando em detalhes muito técnicos. Complicando. Eu percebo que eles efetivamente existem, mas para o cidadão interessa simplificar e, portanto, utilizamos apenas a expressão dos fundos europeus. Mas, na verdade, a execução desta política de coesão passa pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, passa pelo Fundo de Coesão propriamente dito, passa pelo Fundo Social Europeu, passa pelo Fundo para uma Transição Justa, relacionado aqui com a questão desta transição que estamos agora a fazer para a neutralidade climática. E, portanto, isto é um fundo realmente bastante importante. A política de coesão é algo extremamente importante. Só para termos uma ideia, este relatório que agora aparece, e com base nesta programação para o período 21-27, estima a criação de 1,3 milhões de postos de trabalho e um aumento do PIB na União Europeia em meio ponto percentual, que em alguns Estados-membros poderá significar até 4%. Portanto, isto é variável em função dos Estados-membros. Isto implica também modernização e digitalização dos serviços públicos. Estima-se 22.500 administrações públicas que venham a ser beneficiadas pela política de coesão, investimentos substanciais na eficiência energética e das energias renováveis, para atingirmos aquilo que já falamos aqui imensas vezes, que são os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, portanto, chegarmos a 2050 e sermos neutros em termos de emissões, nomeadamente do CO2, e também investimentos, só para terminar em termos de exemplos, muito significativos ao nível da mobilidade urbana, e eu não resisto a pôr aqui este número em cima da mesa, que prevê-se 12.200 quilómetros de novas infraestruturas para ciclistas. Portanto, obviamente que continua-se a apostar, sobretudo em grandes núcleos urbanos, nas duas rodas, como uma alternativa eficiente, capaz e 100% amiga do ambiente, para fazer face a esta necessidade de nós reduzirmos a nossa pegada ecológica. O Dia Europeu do Turismo celebra-se hoje mesmo, não é? Hoje mesmo, exatamente. Hoje, portanto, 5 de maio, nós temos a celebração do Dia Europeu do Turismo. Falo de comemorações em Bruxelas, digamos. Comemorações que, pelo menos em Bruxelas, serão de alto nível, digamos assim, com um evento em formato virtual, mas também de forma presencial, com a presença de muitos representantes do setor do turismo. Aliás, vamos ter num desses eventos, precisamente, o Presidente do Turismo de Portugal irá ser um dos palestrantes convidados. E, portanto, este evento faz, acima de tudo, ou pretende fazer,
o balanço da execução daquilo que é conhecido como a via da transição para a Agenda Europeia para o Turismo 2030. Em termos práticos, isto trata-se de um documento que já foi apresentado em 2022, portanto no ano passado, e que vem convidar os diversos agentes do setor do turismo a implementar medidas em pelo menos 27 domínios. Não vou falar nesses 27 domínios, não tínhamos tempo para isso, mas falando em 3 que são essenciais, que é, por exemplo, o investimento na circularidade, é algo que está cada vez mais patente, não apenas no turismo, ou seja, formas de nós diminuirmos o uso da energia, de reaproveitar, ou diminuir os resíduos e eventualmente fazer o aproveitamento dos mesmos, o controle da água e da poluição, ou seja, ir ao encontro daquilo que é o turismo sustentável, que aliás a procura por esse turismo sustentável tem vindo a crescer. Hoje, nós temos essa noção. Hoje é normal nos hotéis ter um apelo para a utilização das toalhas e não pô-las a lavar diariamente sem necessidade nenhuma. E eu até diria que um turista que chega a um hotel que não tem esse apelo achará muito estranho. Portanto, isso é uma coisa que entrou agora na norma e ainda bem que assim é. Depois também, outro domínio é a promoção de práticas de partilha de dados. Portanto, isto irá permitir também avançarmos com serviços de turismo inovadores. A questão dos dados hoje tem a mesma importância que o ouro negro, teve o petróleo há alguns tempos atrás. Agora, é preciso que esses dados, ponto 1, estejam acessíveis a todos, que se possa fazer o uso desses dados e que se possa fazer uma interpretação correta dos mesmos, porque é com base nessa interpretação que nós podemos, no fundo, fazer uma gestão mais sustentável dos destinos turísticos. E, por último, um investimento em competências profissionais, porque é preciso nós dispormos cada vez mais de mão de obra qualificada para responder às exigências atuais do turismo, e isso é realmente uma área onde existe muita procura, muita necessidade de profissionais, não só em quantidade, que começa a escassear, mas também profissionais qualificados com esta nova visão para esta vertente do turismo sustentável e capazes de responder às exigências. Promover, então, um turismo mais sustentável, mais ecológico. Mais verde, mais sustentável, digital. Tudo, mais digital também. O digital é aquela palavra do século que está presente em tudo, da educação ao turismo, à economia, enfim, à mobilidade digital também. Portanto, nós falamos isto cada vez mais e, portanto, está aí para ficar. Uma última nota a fechar, a atribuição de um prémio Capital Europeia da Inclusão e da Diversidade 2023 a uma localidade portuguesa. Sim, é verdade. Este prémio de cidades europeias da inclusão e da diversidade vem, no fundo, reconhecer o trabalho que pequenas vilas, cidades ou regiões europeias venham a fazer no sentido de promover a inclusão e criação de sociedades livres de discriminação. Isto faz até todo o sentido numa altura em que, em qualquer Estado-membro, há também uma certa pressão crescente ao nível dos movimentos migratórios, alguns deles também relacionados com situações específicas que dão origem a vagas de refugiados. E, portanto, nós temos que realmente caminhar para esta sociedade cada vez mais inclusiva, onde a diversidade está sempre presente. E, portanto, a boa notícia é que 9 autoridades locais de 7 países diferentes partilharam os prémios em 3 categorias, ouro, prata e bronze, que estavam estipuladas, e o município do Fundão foi premiado a nível nacional, ganhando o prémio de bronze na categoria de autoridades locais com menos de 50 mil habitantes. Portanto, é um prémio interessante, reconhece o trabalho que o Fundão tem feito em prol da inclusão e, a título pessoal, é particularmente interessante na medida em que nós temos também colegas lá a trabalhar na rede Europe Direct. Existe também o Europe Direct da região Beira Interior e, portanto, é com enorme satisfação que vejo também este prémio. Com certeza que eles, não trabalhando propriamente especificamente para o assunto, mas dão também o seu contributo, porque é, de resto, um desígnio também do projeto europeu e, portanto, é muito gratificante ver este prémio vir para Portugal. Marco Teles, e ficamos por aqui. Até breve e um excelente fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado.